Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nesse vídeo da Entre Fórmulas. Eu sei que faz um tempinho que eu não apareço aqui no canal com Acontece no Grid, mas finalmente está vindo aí mais uma edição do Acontece no Grid, trazendo as principais notícias, ainda mais agora que a gente está pertinho do Eclipse de São Paulo. Então, antes de começar esse vídeo, vou pedir para você deixar o seu like e compartilha. Por favor, se inscreve no canal. Eu sempre falo isso pro pessoal nas redes sociais, a galera fica doida comigo. Mas é que o canal começou um pouco depois, né? Sempre que eu falo que no Entre Fórmulas Podcast foi primeiro, depois o site. E o canal começou no ano passado. E assim, por conta da rotina do dia a dia, eu não tô conseguindo colocar tantos vídeos quanto eu queria. Mas vou me esforçar para dar uma melhorada aqui no conteúdo e para trazer mais conteúdo em vídeo para vocês. Então, já segue também o Entre Fórmulas nas redes sociais e acompanha os conteúdos que saem no site. No dia 16 de março vai acontecer o Eclipse de São Paulo, que marca a rodada 4 aí da temporada 10 da Fórmula E. A gente já teve a corrida de estreia lá no México, tivemos a rodada dupla em Díria, e aí a Fórmula E vem aqui para São Paulo, vem para o Brasil correr mais uma vez. Ano passado a gente já teve a primeira vez da Fórmula E correndo em São Paulo. E assim, a gente sabe, né, que houveram alguns problemas no evento na parte de organização, questão de alimentação das pessoas, tava muito sol, então tinha pouca sombra, muita gente passou mal. E a categoria ficou ciente de tudo isso, obviamente, teve muitos comentários nas redes sociais, e também todo mundo que compra ingresso para a Fórmula E, acho que, não sei se para todos os setores, mas sei que para grande parte dos setores, quando você passa pela venda da Fórmula E, você recebe um formulário no e-mail para você contar a sua experiência, o que deu certo, o que não deu, e a categoria leva isso em conta, né? Então, muita coisa foi discutida dos problemas que aconteceram no ano passado, então eu espero que esse ano muitos problemas do ano passado sejam resolvidos, né? Lembrando que eu não trabalho na organização, não sei o que está sendo feito, só sei que tem algumas notícias que saíram em relação à preparação do evento, né? Então, quando tem uma corrida aqui em São Paulo, seja Fórmula 1, seja Fórmula E, tem empresas que são contratadas para cuidar da organização, do marketing, da divulgação, da segurança, enfim, tem uma equipe para cada coisa. E levando em conta o que aconteceu no ano passado, estão prometendo, né, uma estrutura melhor que do ano passado, em questão de alimentação, em questão de bebida, para ter menos fila, para não ter tanto problema quanto teve no ano passado. Também, por conta do sol, eles vão tentar investir em colocar, em ter mais áreas cobertas. Eu não sei como isso vai ser feito, mas vai ter mais áreas cobertas. E também, uma coisa que é muito marcante da Fórmula E é que o evento não acaba quando a corrida acaba. A Fórmula E sempre acontece shows logo após a corrida e a categoria pretende que tenha show pós-corrida. Estão tentando aí negociar com artistas aí meio conhecidos aqui do Brasil. Falei meio conhecidos, mas assim, corrigindo. Conhecidos, né? Artistas conhecidos do público. Acredito que vão ser 2 artistas. Ainda não foi anunciado. Isso deve sair aí nos próximos dias pela Fórmula E, mas até onde eu sei, estão tentando fazer isso. Da própria Arábia Saudita, levaram 3 artistas. Um deles foi o Backstreet Boys, então eles sempre têm essa questão de ter algum artista contratado pela produtora local. Então, acredito que aqui no Brasil não vai ter nenhuma atração internacional, vai ser algum artista brasileiro. Estão tentando trazer algum nome de peso aí para estar presente na pós-corrida. Além da questão de ter mais pontos de sombra, de melhorar na questão da alimentação e da bebida para o público, ainda mais pensando no calor que faz em março, né? A categoria também vai manter as coisas que aconteceram no passado e que deram certo, né? A Fórmula E tem a sua área Village, né, que eles chamam de Village, que é uma área dos fãs, né, o Fan Village. Ela tem as lojas, tem simulador, tem bastante coisa com brinde, tem muita coisa de interação para o público. Então isso vai ser mantido, eles vão tentar dar uma melhorada na estrutura do que aconteceu no ano passado, também nessa parte do Fan Village, colocar mais coisas e a parte do autógrafo com os pilotos acontece em todas as etapas da Fórmula E, então vai ter novamente a questão do autógrafo com os pilotos. Para quem não sabe, chegando cedo, se você chega cedo lá na corrida no Sambódromo, tem um ponto específico, não sei aonde é, mas eu sei que você entra no evento, tem um ponto específico que você pode pegar pulseiras que te dão acesso aos autógrafos com os pilotos que acontece ali
Eu não lembro exatamente, eu acho que acontece depois da classificação. Eu não tenho certeza disso, porque eu não, como imprensa, né, eu não participo dessas atividades, assim. Mas quando você pega a pulseira, você recebe essa informação. Eu sei que ano passado aconteceu mais ou menos 11h30 da manhã, meio-dia, alguma coisa assim. Então tem essa possibilidade de pegar autógrafo dos pilotos, pegar cartão fotografado, alguns deles tiram foto, dá para você conversar. Então tem um período ali de 20 a 30 minutos onde você pode circular ali pelo paddock, ali pelo T-Lane, na frente do box das equipes, e pegar os autógrafos, falar com os pilotos, tirar foto e fazer tudo isso. Falando ainda da Trix de São Paulo, para você que vai na corrida, vale lembrar que a Interformance tem uma parceria com a Morphola 1 Store, e a gente tem uma coleção do Jake Dennis, por enquanto só tem do Jake Dennis, mas lá tem camiseta, tem cropped, tem caneca, tem boné, tem eco bag. Então, se você vai para a corrida aqui de São Paulo, é fã do Jake Dennis e quer estar aí uniformizada, entra lá no site do morphola1store.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá conferir aí a coleção do Jake Dennis e comprar a sua, né, sua camiseta para ir lá torcer, acompanhar a corrida. Claro que assim, fica de olho no frete, né, para ver se vai dar tempo de chegar, tempo da corrida. E se não dá tempo de chegar para a corrida, você pelo menos pode ter aí algo personalizado aí do seu piloto favorito. Em breve vai ter de outros pilotos, então fica de olho nas redes sociais do Interformas e também do Morphola para ficar por dentro aí das futuras coleções que vão sair aí ao longo do ano. E lá não tem só Fórmula E, tem também coisas da Fórmula 1, Fórmula 2. Então entra lá no site do Morphola que vale muito, 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 muito a pena. Vamos falar um pouquinho das mudanças nas equipes da Fórmula E, né? E as mudanças, eu falo em questão de mudanças internas. Até no final do ano passado, um pouco na época ali da pré-temporada da Fórmula E, eu soltei um texto falando das principais mudanças internas. A gente teve muita dança das cadeiras de posições. Teve engenheiros saindo da Maserati, indo para a Mahindra, pessoas saindo da Jaguar, indo para a Nissan. Então teve muitas mudanças internas. E uma das mudanças principais que aconteceram no ano passado foi em relação ao Phil Charles, que ele era o diretor técnico da Jaguar. Ele estava na Jaguar desde 2017, trabalhando na Jaguar, ajudou a desenvolver, a fazer a supervisão de toda a parte técnica durante a era do Gen 2 e também ele ajudou ali a criar as ideias do trem de força do Gen 3 da Jaguar, né? Ele também desenhou muita parte do projeto da Jaguar para o ano que vem, porque a gente vai ter o Gen 3 Evil, né? O Gen 3.5, que a gente fala que é a segunda parte aí da fase do Gen 3, onde as equipes vão poder fazer algumas mudanças no carro. E ele foi responsável por esse projeto da Jaguar para o ano que vem. E ele saiu da Jaguar, ele foi contratado pela DS Penske para assumir a mesma função lá. Ele estava passando aí por uma transição de trocar para Jaguar e para DS Penske, mas a primeira corrida que ele vai atender oficialmente como membro da DS Penske vai ser aqui no Prix de São Paulo. Então a gente já vai ver o Phil Charles aí com um uniforme diferente a partir da etapa de São Paulo. Ele vai estar junto ali com a equipe da DS Penske. Um rumor também que está acontecendo fortemente é em relação à Maserati. Para quem não sabe, a Maserati está sem chefe de equipe. O chefe de equipe da Maserati era o James Hoster, que assumiu o cargo na temporada passada e acabou saindo do projeto de uma forma que ninguém sabe muito bem o porquê que ele saiu da Maserati, né? No momento ele está trabalhando ali na Fórmula E como comentarista, mas especula-se que ele deve assumir o cargo de chefe de equipe da Mahindra a partir do próximo ano. A Mahindra a gente sabe que está, né, com um powertrain aí bem ruim, só que a Mahindra fez contratações gigantescas e muito importantes na área técnica e na área de powertrain, porque vai lembrar que esse ano as equipes não podem mexer no trem de força, mas a partir do ano que vem elas já vão poder trocar o trem de força, trocar o fornecedor, mexer, fazer o que quiser. E o chefe de equipe da Mahindra, o Frederick Bertrand, ele é CEO e chefe de equipe da Mahindra e rumores dizem aí que ele só quer ficar como CEO, não quer mais ficar como chefe de equipe. E muita gente acredita que o roster vai acabar indo para a Mahindra porque pessoas importantes ali da Maserati saíram da Maserati. A gente viu o Mortada indo para a Mahindra, saindo da Maserati, indo para a Mahindra. O Jeremy Coloncon, eu acho que é Coloncon que fala o nome dele, ele tem um nome, não sei dizer a pronúncia correta, mas ele era chefe ali de engenharia da Maserati
e agora ele está na Mahindra trabalhando ali com o Mortara. Então acredita-se que toda essa movimentação que teve de algumas peças da Maserati para a Mahindra foi justamente porque James Foster vai assumir esse posto como chefe de equipe, porém por enquanto são só rumores. E aí, desde a saída do James Foster em outubro do ano passado, a Maserati ainda não contratou um chefe de equipe. A gente está indo para a quarta rodada da temporada e a Maserati não tem um chefe de equipe. E aí, um nome que está sendo especulado é o do Oliver Turvey. O Oliver Turvey, pra quem não recorda, pra quem não acompanha todo tempo assim a Fórmula E, ele foi piloto por 8 temporadas na New. E ele é formado em engenharia pela Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. Ele foi condecorado, inclusive, na universidade. Ele recebeu lá algumas condecorações máximas. Teve alguns projetos muito bem sucedidos ali no curso de engenharia na época que ele estava na universidade. E ele entende muito do carro, ele entende muito de como funciona essa parte técnica. Ele ajudou muito a New em muitos projetos que a New teve. Embora a New hoje seja uma equipe de fundo de pelotão, lá no Gen 1 a New teve momentos de glória, inclusive ganhou o campeonato, né? Então, o Turvey, ele saiu no final de 2022 da New, parou de pilotar ali pela New, e ele foi contratado pela DS Penske para trabalhar ali como consultor esportivo, mas ele faz outras funções também, ele ajuda no planejamento da equipe. E a gente sempre, se vocês prestarem atenção, quando estiverem vendo a corrida da Fórmula E, observa quando a câmera mostra o box da DS Penske, mostra o chefe de equipe, mostra o Jay Penske. Geralmente quem está do lado do Jay Penske é sempre o Oliver Turvey. Ele está muito próximo desses projetos, dessa parte mais técnica. E o que acontece? Durante o Eclipse de Diria, o Léo Thomas, que é o novo chefe de automobilismo da Stellantis. A Stellantis, ela cuida de várias marcas de automobilismo e algumas dessas marcas que a Stellantis cuida é a DS Automobiles, né, que é responsável pela DS Penske, e também a Maserati. Então, essas equipes fazem parte, né, essas marcas fazem parte da Stellantis, e aí o Léo Thomas, que é esse novo chefe de automobilismo da Stellantis, foi até o Eptic Gira e ele foi conversar com o Turvey para que ele pudesse assumir um cargo ainda não especificado dentro da Maserati. Algumas pessoas acreditam que ele pode sim assumir o cargo de chefe de equipe, mas outras pessoas da mídia duvidam disso porque seria a mesma coisa que rolou com o James Foster, um ex-piloto virando chefe de equipe, e talvez para os investidores, talvez para a própria Maserati, não seria uma ideia muito boa ter de novo um piloto como chefe de equipe, embora, né, o Turvey já esteja trabalhando mais com essa área há mais tempo que o Rossiter, mas por conta de todas as mudanças que teve na Maserati, a Maserati perdeu muitas pessoas importantes na engenharia da equipe, não só as mudanças para a Fórmula E, mas teve algumas peças que saíram da Maserati e foram para a Fórmula 1 trabalhar na Alpine. Então, pode ser que o Turvey vá para a Maserati assumindo talvez uma posição como chefe de equipe, mas talvez alguma posição importante ali na parte de engenharia da equipe. E ele com certeza iria agregar muito para essa Maserati. E ainda mais para esse começo de temporada, que a Maserati começou a temporada bem. Então vamos ver, mas com certeza deve sair mais coisa aí nas próximas corridas aí da Fórmula E. Não tem nada confirmado ainda, são só rumores, ele ainda continua na DS Penske, até onde se sabe, ele vai para São Paulo como membro da DS Penske, mas eu já não sei se nas próximas etapas, talvez depois de Tóquio, a gente tenha alguma mudança aí, talvez o Oliver Turvey saindo da DS Penske e indo para a Maserati. Uma outra situação que está acontecendo e que está preocupando assim, muitos fãs desse piloto e muitas pessoas que gostam dele é o Antônio Félix da Costa. Ele começou essa temporada aqui de uma forma não muito boa e ele deu uma entrevista recentemente para o The Race, um pouco depois ali do Eclipse de Gira, falando um pouco da situação que ele está no momento, né? Recapitulando, o da Costa até o momento ele não teve bons resultados. Na estreia lá no México ele teve um DNF, na corrida 1 em Díria ele ficou em P16 e na segunda corrida ele ficou em P14. E até se vocês entrarem aqui no canal do Entre Fórmulas, tem aqui as entrevistas pós-corrida com os pilotos, né? A Fórmula E compartilha esse material com alguns veículos de mídia e eu legendo aqui as coisas que não são legendadas. Eu legendo, no caso, como o Antônio Félix da Costa é português, ele fala em português nessas entrevistas pós-corrida, mas eu já achei a feição dele muito estranha, sabe? Ele tava com uma feição
muito, muito, muito abatida. Se vocês forem ver esse vídeo aqui da entrevista dos pilotos pós-corrida em Diriyah, vocês vão perceber quando o Da Costa falar. Mas ele deu uma entrevista muito impactante para o The Race, falando sobre esse momento que ele tá, e que tá sendo muito complicado porque ele não tá sabendo definir o que é, né? Eu vou até abrir aspas aqui pro Da Costa do que ele falou, vou traduzir aqui simultaneamente para vocês. Mas ele comentou aí pro jornalista Sam Smith do The Race, ele falou, abrindo aspas para Antônio Félix da Costa. Eu não sei quem eu sou quando eu não estou sendo rápido, quando eu não estou performando bem. Eu nunca tive em uma situação dessas antes. Eu não sei o que está acontecendo de errado comigo. Eu já tive momentos difíceis na minha vida e eu sempre pude explicar esses momentos, sempre pude trazer uma explicação sobre o que estava acontecendo. Mas agora é um momento baixo para mim que eu não sei explicar o que é. É um momento difícil que eu não tenho palavras para descrever. E sobre Diria, né, sobre a performance dele ali no final de semana em Diria, o Da Costa falou o seguinte: foi estranho. Em uma curva, eu derrapava de traseira. E aí eu fazia a volta e depois nessa mesma curva, eu derrapava dianteira. Eu não tô conseguindo fazer um bom desempenho, eu não tô conseguindo construir algo bom, eu não tô conseguindo desenvolver a minha confiança. É um problema e eu consigo enxergar uma luz no final do túnel. Porém, no momento que eu estou vivendo, essa luz é muito pequena. Então, assim, o Da Costa tá passando por uma situação, acho que mais mental do que tudo, onde tudo que ele tá tentando fazer dentro de pista tá dando errado. Isso tá afetando muito, 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 muito o Da Costa, a confiança dele. Ele tá sem confiança e ele não tá entendendo por que, que ele tá desse jeito. Ainda mais porque é começo de temporada. Então, não seria um momento para ele ficar, se sentir abatido, é, se sentir perdido, porque é começo de temporada. Se fosse mais o final, onde estava tudo definido, tudo bem, mas é começo de temporada. Então, para ele também está sendo muito difícil de entender isso. Mas essa pausa aí longa que teve devido ao cancelamento do Epic de Derabad, que era para acontecer agora em fevereiro e não aconteceu, então os pilotos tiveram aí 6, 7 semanas sem correr. Então eles estão fazendo muito trabalho de simulador, estão fazendo muito trabalho mental. Então acredito que São Paulo pode ser uma virada de chave para o Antônio Félix da Costa voltar a recuperar essa confiança e voltar a correr bem. Vamos ver como é que vai sair para o piloto português aqui em São Paulo no dia 16 de março. E a última coisa que eu quero comentar com vocês, eu vou trazer também um pouquinho de opinião no final, é que a gente vai ter o teste de novatos da Fórmula E de novo, no mesmo modelo que foi no ano passado. A Fórmula E faz o teste de novatos lá em Berlim, o teste completo, com sessão de manhã, sessão à tarde, os pilotos fazem de tudo um pouco. E ano passado eles também fizeram um treino livre zero, dado um treino livre especial só para piloto novato, que aconteceu ano passado em Roma. Esse ano vai acontecer em Misano, porque o Epix agora mudou de Roma para Misano. Mas trazendo aqui as informações que você tem por cima, não foi confirmada ainda oficialmente pela Fórmula E, mas já em muitas fontes confiáveis que cobrem a categoria de perto, já informou que o treino livre, esse treino livre especial, né, que eles chamam de treino livre zero, deve acontecer no dia 12 de abril, que é uma sexta-feira que antecede a primeira corrida da rodada dupla na Itália, então vai ser lá em Misano. Essa rodada, esse treino livre zero geralmente é com um piloto novato por carro. Eles têm uma sessão de 30 minutos ali para ficar dando volta ali no circuito, no traçado do Prix de Misano. E o teste oficial de novatos no modelo como a gente conhece vai ser de novo em Berlim, depois da rodada dupla de Berlim lá no aeroporto de Tempelhof. Eles fazem a rodada dupla e aí na segunda-feira, 13 de maio, esses pilotos novatos vão fazer esse teste completo. E aí, no teste completo, são 2 pilotos no mínimo por carro. Teve casos, por exemplo, na Hindra no passado levou 3 pilotos. Mas no mínimo, cada equipe tem que ter 2 pilotos novatos por carro. Pela regra é o seguinte: o piloto que faz o teste de novatos da Fórmula E, ele não pode ter participado de nenhuma corrida oficial da Fórmula E. Então, exemplo, ano passado a gente teve o David Beckman correndo, fazendo os testes aí da Fórmula E como novato, só que ele entrou em uma corrida oficial, ele pilotou ali no lugar do André Lotterer na Andretti, porque o Lotterer teve uma corrida com a WEC e ele tem um contrato especial que ele tem que priorizar o WEC.
Então ele foi para a WEC e o David Beckman participou somente de uma corrida ali no lugar do Lotterer. E por conta disso ele não pode mais fazer teste de novato, porque ele correu oficialmente. Então já pilotos que participaram do ano passado do teste de novato, se eles quiserem participar de novo, se as equipes quiserem colocar eles de novo, eles podem, não tem restrição quanto a isso, tá? E aí, o que acontece? O mais legal é que eles escolheram essas datas também de uma forma que não atrapalhasse no calendário da Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy, que é muito importante, que ano passado não teve nenhuma mulher no teste de novatos aí da Fórmula E. A Fórmula E foi muito criticada por isso, porque é uma categoria que sempre teve alguma mulher correndo, seja no grid como titular e seja como reserva, né? Então pegou meio mal não ter mulher, mas também teve uma explicação em questão de pontuação, porque eles têm que ter também um certo número de pontos na licença como piloto, também tem várias regrinhas nesse sentido. E agora com o F1 Academy, isso já facilita. Estando no F1 Academy, elas já podem ser chamadas. O que a gente tem de nome, que pode ser que surja de fato aí, nesses testes de novato e nesse treino livre zero, por enquanto, pilotos que a gente acredita, né? A mídia acredita que vai estar, por conta da relação com as equipes, por conta do que as equipes estão falando, pelo papel que esses pilotos desempenham dentro das equipes, é esperado que o Caio Collet, né, o brasileiro Caio Collet, ele foi anunciado ali como reserva da Nissan, então ele pode aparecer aí no teste de novatos. Tem o Zayn Maloney, que é o piloto reserva principal da Andretti nesse momento, então ele também deve participar desses testes, ele participou do ano passado, e ele tá trabalhando muito perto com o Andretti, eu acredito muito que talvez a gente vai ver o Zayn Maloney aí entrando na Andretti como titular, quem sabe até no próximo ano, então vale ficar de olho no Zayn Maloney. Eu acredito que se não rolar nenhuma chance para ele na Fórmula 1, ele vai aparecer na Fórmula E aí e na Andretti. O Michael Andretti também já elogiou bastante, o Zane, vão abrir o olho para ele. Tem o Kushmane, que é reserva da Mahindra, o Taylor Barnard, que é reserva da McLaren, ele está na Fórmula 3 e a McLaren anunciou ele como reserva oficial da equipe de Fórmula E da McLaren esse ano, então ele deve participar do teste. E também o Tim Trenitz na Abt Cooper, ele também, se eu não me engano, está na Fórmula 3, então ele também deve aí aparecer no teste de novatos. E assim, não foi falado, não tem nenhum rumor, nenhum, mas vou mencionar o Felipe Drugovich. Ele participou ano passado dos testes de novatos da Fórmula E, ele liderou tanto no teste geral quanto no treino livre zero, ele liderou. Se ele não estiver fazendo nenhuma outra coisa nessas datas aí, se ele não se comprometer com nenhuma outra categoria aí nesse meio tempo, talvez pode ser que ele apareça no teste de novo. Porque assim, o Felipe, ele foi especulado para entrar na Maserati ano passado, depois, por conta aí de situações que estava tentando entrar na Fórmula 1, deu maior rolo, diminuiu um pouco essa questão da Maserati, e aí a Andretti foi atrás dele, a Andretti queria muito o Drogovic, eu já falei disso em outros vídeos, já falei disso nas redes sociais entre Fórmulas. Tem entrevista do Jake Dennis depois que ele ganhou o título da Fórmula E. Ele falou muito do Drogovic, então deu muito na cara que Andretti queria muito o Drogovic. Só que tanto o Drugo quanto a equipe que gera a carreira do Drugo demorou muito para dar uma resposta, ficou enrolando muito para dar uma resposta, até onde se sabe, tá? Onde se tem os rumores e até informações assim por cima que eu sei assim. E meio que o Michael Andretti, né, viu que ia demorar para ter uma resposta, eles ficaram esperando que pudesse acontecer alguma coisa ali na Fórmula 1. E a Andretti falou: quer saber? Vamos seguir em frente. Aí chamaram o Norman Nato para correr com o Jake Dennis, mas talvez essa possível chance que o Zane Maloney vai ter na Andretti, esse trabalho próximo que o Zane Maloney está tendo com a equipe, poderia ser o Drogovic, mas acabou não rolando, né? A equipe do Drugo, o Drugo acabou decidindo não ir para a Fórmula E e acabaram também fechando portas para outras categorias. E aí o Drugo tá sem correr esse ano. E recentemente ele deu, né, algumas entrevistas falando que ele vai ver se ele consegue alguma coisa para esse ano, para correr esse ano, para não ficar parada. E aí eu fico um pouco sem entender, porque ano passado ele teve mais de uma oportunidade de poder estar correndo, de poder estar competindo e acabou desperdiçando essa chance. E agora ele tá tentando ver se ele consegue correr em algum lugar esse ano para não ficar parado. Então, para mim, é meio bizarro isso, ainda mais pensando que, independente do que qualquer um ache da Fórmula E, a Fórmula E é um calendário curto, a categoria acaba em julho, acaba o campeonato. E não iria atrapalhar que o Drugo pudesse acompanhar a Aston Martin nas coisas da Fórmula 1. Então, ele poderia
competir profissionalmente, tá competindo, tá ganhando um salário, tá disputando com pilotos de alto nível e uma categoria principal da FIA, enquanto ele segue sendo reserva da Aston Martin. E isso acabou não rolando e ele vai ficar mais um ano parado. Isso é muito ruim, gente, porque o tempo todo tem piloto surgindo e piloto competindo, né? Você pode ver que até piloto que ficou parado, esse ano tá indo atrás. O Mick Schumacher vai correr na WEC, né? Ele ficou parado no passado e vai correr na WEC. Então, assim, o Drugo tá entrando no segundo ano onde ele tá sem correr em lugar nenhum. Isso é muito preocupante, ainda mais para ele que é um piloto jovem, né? Então, assim, né? Vamos ver a cena nos próximos capítulos. Eu acredito que se ele não conseguir nada por aí, se fizerem um convite para ele ir na Fórmula E, pode ser que ele apareça de novo. Teste de novatos, talvez de novo com a Maserati, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessa situação. Mas eu acho que o Drugo acabou se complicando aí, né? Claro que eu não tô gerindo a carreira dele, mas pela minha visão, vendo de fora e vendo o que ele tá falando esse ano, de estar com essa preocupação de não estar de estar parado esse ano, ele podia ter agarrado a oportunidade, não só da Fórmula E, mas a oportunidade que ele rolou até para ele em outras categorias, que ele acabou não abraçando. E agora vai complicar um pouco para ele aí conseguir espaço em algum lugar. Mas vamos torcer aí pro brasileiro encontrar o caminho dele. Vamos torcer também pro Caio Collet participar desses testes aí, agora ele que tá com esse vínculo com a Nissan, quem sabe até ele não possa aparecer aí no grid da Fórmula E aí nos próximos anos. Mas é isso, muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Lembrando que o site do Entre Fórmulas, entreformulas.com.br, está sempre sendo atualizado. Eu tento estar um pouco mais curto, porque eu trabalho numa empresa normal, né? Tenho uma vida normal de assalariada, como qualquer brasileiro, segunda a sexta aí trabalhando loucamente. Então é meio difícil para mim conciliar as coisas que eu faço entre fórmulas com o meu trabalho. Agora tá bem pesado, bem corrido, eu também tô estudando. Então, assim, eu tento atualizar o máximo que eu posso o site e também as redes sociais, principalmente, que às vezes tem coisa que é mais curta que não entra no site, mas entra nas redes sociais, então segue Entre Fórmulas nas redes sociais, Entre Fórmulas no Twitter, Entre Fórmulas no Instagram. Segue, acompanha o trabalho de perto. Tudo que eu faço é com muito carinho, com muito amor pela Fórmula E. Eu realmente amo muito essa categoria. Sou jornalista, cubro outras categorias para outros sites quando me contratam, quando me chamam, quando é necessário. Mas o Entre Fórmulas é o projeto assim do meu coração. Então eu fico muito feliz de saber que, por mais que seja pequeno, afinal de contas eu só falo de Fórmula E, então é bem nichado. Não tem um público tão grande, mas as pessoas que acompanham aqui Entre Fórmulas, elas demonstram muito carinho pelo meu trabalho e eu sou muito grata a cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo sempre, que não é fácil. Então, por favor, acompanhe aí esse Multiverso Entre Fórmulas, podcast, redes sociais e site, que é atualizado, acho que até mais rápido aqui do que o YouTube, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar trazer mais vídeos ao longo do ano pra vocês aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.